A partir de agora será apresentado um relatório sobre inclusão social na organização. Esperamos ser claras com nossas informações. Boa apresentação. Tipos de deficiências. Nada é mais deficiente do que o preconceito, e nada mais eficiente que o amor. Val Marx. Feche os olhos e imagine-se uma pessoa deficiente física, que para se locomover precisa de uma cadeira de rodas. Essa mesma pessoa foi chamada para uma entrevista de emprego, mas para chegar até o local precisa passar por obstáculos, como a rua esburacada onde mora, pegar o transporte público, andar em ruas movimentadas, enfrentar escadas e ainda ter que lidar com o olhar crítico do entrevistador. Então, quando nos deparamos com uma pessoa deficiente física, devemos pensar em todos os obstáculos que ela passou e o quanto esforçada ela foi e é para chegar até a empresa onde foi chamada. Algumas pessoas possuem deficiência visual. Não enxergam, mas compreendem. Porém, a maioria até enxerga bem, mas não compreende. Quem nada vê é a sociedade. Ignoram deficientes visuais, sendo que são limitados, quando na verdade limitados somos nós, que podemos ver e não vemos coisa alguma. Olhando para essa conta, ela pode parecer muito fácil, e com certeza você já deve ter até mesmo a resposta dela. Mas existem milhões de pessoas que não conseguem resolvê-la com tanta facilidade assim. Essas pessoas são denominadas de deficientes intelectuais, que possuem dificuldades em resolver problemas, planejar e raciocinar rapidamente. Você mesmo que está ouvindo essa mensagem agora, você é doente. Você é isolado demais. Você é bom em matemática. Pena que é deficiente. Você mesmo que está ouvindo essa mensagem agora. Você não é deficiente. Você é assim porque os pais mimaram muito. Você é uma pessoa impossível de lidar. Impossível, bipolar demais. E o que impede de você mudar não é a sua deficiência, mas é a sua falta de vontade. São palavras que doem. Doem muito. Infelizmente, são essas palavras que pessoas com deficiência psicossocial têm que lidar todos os dias. Todos os dias elas são abordadas, todos os dias elas são tratadas de formas discriminadas. E muitas das vezes são comparadas com doenças mentais. Muitas das vezes são consideradas loucas. Não entende que é uma deficiência. O termo pessoa com deficiência psicossocial refere-se à pessoa que adquiriu uma sequela em decorrência de um transtorno mental. Até recentemente, essas pessoas eram chamadas de doentes mentais, ou seja, que possuem alguma doença psiquiátrica ou desordem psíquica. Atualmente, entende-se que essas terminologias, além de inadequadas, são incapazes de expressar o conceito de transtorno mental. É importante esclarecer que nem todo transtorno mental é capaz de produzir um quadro de deficiência psicossocial. Há transtornos mentais curáveis e que não são incapazes, uma vez que sua fase aguda é tratada e superada. A deficiência psicossocial é aquela oriunda de um transtorno mental grave e incurável, no qual a pessoa se encontra em estado ou fase crônica. Então, por favor, não associem pessoas que tenham deficiência psicossocial com doenças mentais. Não usem essa terminologia, porque você não está tratando de qualquer ser. Você não está tratando de qualquer coisa. Mas você está tratando de uma pessoa. E aquela pessoa tem sentimentos, independente se ela tem deficiência ou não. Na verdade, a pior deficiência é a deficiência da falta de amor dentro do coração das pessoas.
A deficiência múltipla é a ocorrência de duas ou mais deficiências simultaneamente. As causas podem ser pré-natais, por má formação congênita e por infecções como rubéola ou doenças sexualmente transmissíveis, que também podem causar deficiência múltipla em indivíduos adultos, se não tratados. De acordo com o IBGE, no Brasil existem cerca de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Esses dados foram de 2019. 418 milhões 500 mil deficientes estão empregados no Brasil. Isso equivale a aproximadamente 4,7. Essa fonte é do G1 em 2018. 23 milhões e 69 mil pessoas com deficiências perderam seus empregos na pandemia. Essa fonte é da Veja 2020. De acordo com Raiz, em 2018, apenas 1% da população com deficiência está empregada formalmente, ou seja, com carteira assinada. E a criação da lei de cotas ocorreu somente no dia 24 de julho de 1991. Segundo a enciclopédia, deficiência é qualquer tipo de perda ou anormalidade que limite as funções físicas, sensoriais ou intelectuais de uma pessoa. O que são práticas de acessibilidade? A acessibilidade são condições e possibilidades de alcance. Na prática, seria implementações de rampas, calçadas para cadeirantes, barra de metal nos prédios e muitas outras opções para tornar o elemento acessível. Quem e como serão utilizados esses recursos? As pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida precisam de oportunidades iguais e acesso a todos os recursos da sociedade, ou seja, educação inclusiva, novas tecnologias, serviços sociais e de saúde, atividades esportivas e de lazer, bens e serviço ao consumidor também. A acessibilidade pode ser usada como atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e programática. O que é uma inclusão social em uma organização? Uma inclusão social na organização se refere em reconhecer as necessidades dos deficientes. E não apenas isso, mas também trazer para perto, através de oportunidades de emprego, fazendo com que os deficientes se incluam na sociedade e na empresa também. Contudo, é importante dar oportunidade para desenvolver talentos, para que não se crie mais estereótipos de colaborador ideal, praticado por muitas instituições. A diferença deve trazer vantagem, não mais segregação. Ou seja, muitas das vezes as empresas acreditam que por a pessoa ser deficiente, ela vai ter muita dificuldade, que ela vai ser proibida de fazer tudo, mas na verdade não. A pessoa com deficiência, ela só precisa de uma oportunidade e treinamento, como qualquer outra pessoa, para que ela venha desenvolver as tarefas dela. É claro que ela vai ter algumas dificuldades, mas nada que vai impedir ela de ser um excelente profissional. Quem e como serão utilizados tais recursos? Primeiramente, precisaremos fazer um upgrade na empresa, porque não tem condições queremos contratar pessoas com deficiência, sendo que o nosso espaço, seja físico, seja profissional, não está adequado para esse tipo de pessoas. Como, por exemplo, não adianta queremos contratar pessoas cadeirantes, sendo que não temos rampas, sendo que não temos um preparo para receber tais pessoas. Então é necessário fazer um upgrade na empresa. Além disso, devemos qualificar os profissionais, para que eles venham dar total assistência para as pessoas com deficiências. Mas vale ressaltar uma coisa muito importante, que as pessoas com deficientes, elas são totalmente capazes de realizar as tarefas. Só é necessário o monitoramento, como nos outros setores da empresa. Ou seja, não vai ser nada surpreendente, na verdade, só vai precisar do monitoramento, como já ocorre nos outros departamentos, como o departamento de marketing, o departamento financeiro, o departamento de produção. E, além disso, é necessário disponibilizarmos vagas de emprego para essas pessoas, treinamento. E o que acreditamos ser mais importante é a vontade de fazer o que é certo, a vontade de ajudar essas pessoas, a vontade de agregar elas, não apenas a empresa, mas a sociedade. Trazer elas para perto, torná-las
visíveis, porque infelizmente nos dias de hoje elas ainda são invisíveis para a sociedade, mas que a nossa empresa venha tornar essas pessoas visíveis e em grandes profissionais. Esse processo de inclusão deve ir muito além do que oferecer empregos e gerar economia. Ele deve ter o poder de proporcionar um grande impacto social na vida do deficiente, já que inserido na organização, o mesmo possuirá benefícios e direitos igualitários a de outros funcionários, tendo seu próprio dinheiro e participando cada vez mais da sociedade, proporcionando assim uma sensação maior de dignidade, bem-estar e aumentando sua autoestima. É uma oportunidade ainda de conhecer melhor as necessidades do outro e engajar a empresa na luta contra preconceitos. E com isso estabelecer relações de igualdade e empatia com todos os funcionários, independente de sua etnia, cor, gênero ou deficiência. A inclusão envolve muito mais que apenas contratar e alocar a pessoa com deficiência. Ela está diretamente relacionada à cultura organizacional da empresa, e algumas das práticas para começar a inclusão são treinar os colaboradores para se comunicarem de forma efetiva, motivar o relacionamento entre todos, engajar o funcionário e incentivar o tratamento respeitoso. Regras de acessibilidade. A ideia da acessibilidade foi se ampliando ao longo do tempo, e hoje se fala em 6 tipos diferentes de acessibilidade. Mas quais são elas? Continue com a gente que nós vamos explicar. As regras arquitetônicas se referem às rampas, elevadores, indicadores para portadores de deficiência visual, banheiros adaptados a pessoas com deficiência física, ou seja, cuidados com obstáculos físicos e do ambiente. A regra comunicacional envolve várias medidas, como a escrita em braille, a adaptação de computadores, a presença de intérpretes de Libras e o uso de letras maiores em textos para pessoas com baixa visão, por exemplo. Esse tipo de acessibilidade diz respeito a diálogo interpessoal, comunicação escrita e visual. Metodológica. Os métodos e as técnicas de trabalho não devem promover diferenciações que excluem nem criam obstáculos à participação de pessoas com deficiência. Isso vale para a ergonomia, treinamento, plano de carreira e avaliação de desempenho, por exemplo. As regras instrumentais também estão ligadas ao ambiente, mas têm uma relação com os instrumentos usados no trabalho. Aqui é preciso pensar em material de escrita, canetas, ferramentas, computadores adaptados, impressora, enfim, os objetos usados nas tarefas cotidianas. As regras programáticas têm relação com as regras de política de organização. Essas normas devem ser construídas objetivando a inclusão e a aposta no potencial dos colaboradores. É preciso estar atento para não embutir ideias limitantes e obstáculos na construção dessas regras. A regra atitudinal está ligada principalmente à atitude da equipe frente às pessoas com deficiência. Envolve barrar estigmas, estereotipos e exclusões. Demanda principalmente a política de conscientização dos profissionais e uma aprendizagem para lidar com a deficiência. Fortalecer os laços na equipe, incentivar a cooperação e a visão de todos como talentos buscando crescimento e a realização na carreira também é fundamental. As empresas, de um modo geral, devem ter responsabilidade social, um dever com a coletividade, e trabalhar a inclusão é uma maneira de cumprir esse dever. Deste modo, um ponto importante a ser analisado é que quando a empresa passa a implementar a acessibilidade, ela passa a transmitir uma mensagem para o seu público de acolhimento e que se importa com ele, contribuindo assim para uma visão positiva da empresa. Outro ponto importante a ser analisado é que a partir do dia 15 de janeiro de 2019, foi decretado que o não cumprimento das normas de acessibilidade ou inclusão social teriam penalidades, que podem prejudicar e muito a situação financeira da empresa. Porém, não para por aí. Todas as empresas, seja de baixo, médio ou grande porte, têm um dever social a cumprir. Pois se pensarmos de uma maneira ética, existem pessoas que precisam de certos tipos de recursos de acessibilidade, porque sem isso, não existem maneiras de ela participar da sociedade. Assim finalizamos a apresentação. E, infelizmente, em pleno século XXI, com tantas leis, normas, regulamentos, infelizmente, as pessoas com deficiências ainda são invisíveis na nossa sociedade. Lidamos como se 45 milhões de pessoas não existissem.
Nós simplesmente ignoramos elas e vivemos a vida, se esquecendo de que elas existem, se esquecendo de que elas estão presentes todos os dias e que elas têm contas a pagar, elas têm o sentimento humano, elas têm, segundo a legislação, segundo a Constituição, elas são iguais, mas nós vemos dia após dia que não existe essa igualdade. Existe uma frase muito interessante que fala: não é a lei que vai proteger o portador de deficiência, é a consciência, de Gonçalo Borges. E cada dia que passa, essa frase se torna tão verídica no dia de hoje, porque a verdadeira lei não é aquela que está escrito na Constituição, não é aquela que está escrito na CLT, não é aquela que está escrito em outro artigo, mas a verdadeira lei é a nossa consciência, que faz nós sabermos o que é certo e o que é errado, e nós lutarmos para fazer o que é certo, mesmo que a sociedade não esteja fazendo o que é certo, mesmo que nós não estejamos vendo as outras pessoas fazendo certo. Ser ético não é fazer o que todo mundo faz, mas ser ético é fazer o que sua consciência está falando para você fazer. Então, através desse trabalho, veremos que a ética deixe de ser uma teoria em nossa vida e passe a ser um anseio de mudança a toda manhã. Muito obrigada pela atenção.